Está começando mais um ao vivo, glória a Deus. Eu estava com saudade de fazer o ao vivo aqui para vocês, falar com vocês, conversar com vocês e poder falar tudo aquilo que Deus enche o meu coração. E eu não consigo guardar só para mim, eu tenho que transbordar. Glória a Deus por vocês que já estão entrando. O Alexandre, a Bruna, o Renan, legal você aí, Renanzão, meu irmão de longa data, Carla e a Gabi. Carla, Gabi, vocês já são assim, minhas e da Eli. Minha e da Eli. Vocês são minhas? Elas são duas. Eu tô, né, tá. Salmo 34, um dos textos preferidos da minha vida. Eu quero falar com vocês hoje uma coisa preciosa. Salmo 34, verso 1, ele diz assim, depois Amanda, eu quero saber esse milagre aí, minha filha, eu fico curioso, guarda pra você me contar no final aí. Minha mãe tá online, mãe, te amo. O Salmo 34 diz assim no verso 1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Gente, louvar não está resumido em cânticos, ok? Louvar a Deus não significa somente cantar louvores a Deus. Louvar é um ato de engrandecimento, consequência de um ato de reconhecimento. Tá entendendo? A Eli tá brava comigo porque ela disse que eu tô falando muito tá entendendo. Ou de fato. Vou ter que filtrar o tá entendendo ou de fato. Vou tentar. Tá entendendo? Eu tô brava por causa disso. Eita! Por isso que eu tô brava. Brava é modo de falar, ô loirinha. Gente, o feijão que a Elinéia faz. Vocês precisam vir aqui em casa provar. O frango, a milanesa e o feijão. Que mulher de mão boa pra fazer feijão e frango. Mas volta que o assunto é o Salmo 34. Quando a Bíblia diz que o louvor a Deus tem que ser contínuo nos nossos lábios, significa que eu não posso determinar um momento para louvar. Então, se é de contínuo, não é momentâneo. E se não é momentâneo, não é algo pontual. Tem gente que resume o momento do louvor ao momento, por exemplo, do cântico na igreja. Normalmente, a liturgia das igrejas, elas são feitas o quê? Louvor, uma oração e começa a palavra. E não tem o menor problema ser assim. Mas o momento de louvor não é só aquele momento antes da palavra. Você está entendendo? Louvor é um estilo de vida. Louvar a Deus é um estilo de vida. É um estilo de vida que louva. É um modo de andar, de caminhar, de falar. Aquele modo de se portar louva a Deus. É aí que está o grande X dessa questão. Porque quando a Bíblia diz que eu louvarei o Senhor em todo tempo, significa que eu tenho que buscar engrandecer e reconhecer quem Deus é em todos os momentos. Eu vou acordar já louvando a Deus. Significa que eu vou acordar cantando? Não necessariamente. Mas eu já vou acordar engrandecendo ao Senhor através da minha vida. As pessoas têm que olhar para mim, elas têm que olhar para você e verem algo diferente. Por isso que Jesus diz que a vossa luz resplandeça diante dos homens para que eles glorifiquem ao Pai. Eles vão glorificar o Pai através da sua postura. Eu tô falando isso, gente, pra gente sair um pouco daquele evangelho que as pessoas olham pro evangelho buscando só os benefícios pessoais, né? O que eu posso conquistar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Se eu for a Deus, qual é a bênção que eu recebo? As bênçãos que você recebe, a maior de todas é o Espírito Santo de Deus. E só isso, e se isso é bem entre aspas, só isso já seria tudo. Só a presença do Espírito Santo já é tudo. Aí eu tenho que buscar entender qual é a minha parte, qual é a minha responsabilidade no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um reino onde Deus faz tudo e eu fico sentado. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, mas eu tenho as minhas responsabilidades e você também. Uma dessas é nós criarmos uma postura, um hábito de viver louvando. Viver louvando significa reconhecer a Deus em tudo, em todos os momentos, em todas as posturas. Quando eu for responder alguma coisa para alguém, eu não vou fazer o que a minha carne manda, porque na minha resposta eu vou louvar a Deus. Tá entendendo isso aí? Agora eu coloquei isso aí para não ficar só o tá entendendo. Quando eu for
um olhar malvado, que eu não deveria dar, aquele olhar, eu não vou olhar, porque no meu olhar eu quero louvar a Deus. Ou quando eu for tomar alguma decisão, até nas minhas decisões, eu tenho que louvar a Deus das minhas decisões. Se eu vou naquele lugar ou se eu não vou. Se eu faço uma tatuagem, se eu não faço uma tatuagem. Se eu saio com aquela pessoa ou se eu não saio com aquela pessoa. Se eu vou naquela festa ou se eu não vou naquela festa. Se eu compro esse carro ou se eu não compro aquele carro. Se eu compro essa roupa ou se eu não compro aquela roupa. Se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Eu não tenho que buscar só os meus benefícios próprios. Eu tenho que buscar aquilo que louva a Deus de verdade. É uma questão de sabedoria. Eu vou louvar a Deus aqui? Se eu não for louvar a Deus, é melhor não fazer. Se eu não vou louvar a Deus, é melhor nem sair do lugar. Tudo que nós fazemos tem que louvar a Deus, tem que reconhecer que Deus é bom. E é interessante que quando eu começo a louvar a Deus em tudo que eu faço, quando eu começo a reconhecer Jesus em tudo que eu faço, quando eu conto para as pessoas tudo que Deus fez através da minha vida, e entenda esse contar aqui, não é você ser aquela pessoa que conta os seus sonhos, não é nesse sentido. Mas é no sentido de você testemunhar o que Deus faz, os milagres que Deus faz. Tem gente que não testemunha as coisas que Deus faz porque tem medo da reação dos outros. Ai, mas se eu contar, o que a pessoa vai pensar? Não é problema seu. Conte o que Deus fez na sua vida. Conte tudo, que o louvor a Deus seja contínuo na sua boca. E aí é interessante que quanto mais você faz isso, quanto mais você conta, quanto mais você mostra, mais o Senhor vai derramar a bênção na sua vida. É verdade. Por quê? Porque toda a intenção de Deus é ser reconhecido entre os homens. A intenção de Deus é que o seu nome seja engrandecido entre os homens. Não é porque Deus é metido, não é porque Deus ele é carente, não. Mas porque quando nós reconhecemos quem Deus é, nós vamos viver a vida plena que Ele tanto quer que nós vivamos. É simples assim. Quando eu entrego a minha vida a Deus, Ele entrega tudo dele, a vida dele em mim, e aí eu vou viver a vida plena. Por isso Jesus fala, se alguém quiser encontrar a vida, tem que perder a sua própria. Quem quiser encontrar a minha vida em você, tem que abrir mão da sua. Aí você fala, Jesus, mas eu vou perder. Ele fala, amado, você não vai perder, você vai ganhar tudo. Então tem gente que não quer entregar a vida para Jesus, porque eles pensam assim, mas se eu entregar a vida para Jesus, eu vou deixar de fazer aquilo que eu gostava, vou deixar de ir naquela festa, vou deixar de falar isso, falar aquilo. Quando na verdade você não vai deixar de fazer nada, você vai receber toda a presença do Pai. E a presença do Pai é tão maravilhosa que as outras coisas você nem vai querer. Você vai deixar de querer várias coisas. Por quê? Porque a presença do Senhor já é tudo que você precisa, já é o suficiente. E aí é interessante, cara, que quando você vive uma vida de louvor contínuo, você se sente como se fosse numa redoma. O Salmo 34, ele fala no verso 7 que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E é exatamente isso. Porque quando eu estou vivendo uma vida de contínuo louvor, fazendo até às vezes o que eu não quero, mas o que precisa ser feito, respondendo coisas que a minha carne manda dizer outras, a minha ira, o meu desejo é outro, mas eu prefiro obedecer ao Senhor. E aí isso é uma vida que mantém continuamente o louvor do Senhor nos lábios. Aí sabe o que acontece? A presença do Senhor ela é tão evidente na sua vida, ela passa a ser uma presença tão real, que você deixa de ser aqueles crentes que vivem só de ouvir o que os outros falam. Isso é pavoroso. Uma pessoa que vive de experiências alheias é muito triste. Deus não quer que você viva as experiências dos outros. Deus quer viver experiências com você. É você e Ele. Vocês vão viver experiências novas. E aí você, vivendo essas experiências com Deus, você sai daquela ideia somente teológica de quem Deus é. Deus ele sai do campo das ideias e ele passa a ser uma realidade na sua vida. Então a paz que você lê, você vive aquela paz. A alegria que você lê, você vive aquela alegria. Aquela certeza de que alguém te ama e cuida de você, que uma vez te falaram que Jesus te ama e que cuida de você, uma vez você ouviu falar isso, mas hoje você tem certeza. E essa certeza é tão grande que vem a voz do mundo falando para você, não vai dar errado. E aquela voz tenta, é como se fosse uma cobra tentando engolir você. E aí aquela cobra começa a tentar te engolir. Mas aí vem a palavra do Senhor e fala assim, ei, eu que estou no controle, eu que cuido, eu que amo você, eu que sou o Deus da sua vida. E aí o seu coração crê,
a sua alma se alegra, o seu coração crê, e aí você passa a ter certeza. Não, gente, Jesus é o Senhor. Esses problemas não são maiores do que o amor de Deus por mim. E aí aquela ideia que você tinha passa a ser uma realidade. A palavra sai da mente e vai para o coração. Ela sai das ideias e vai para a realidade. Você vive uma vida de contínuo louvor a Deus e você, por consequência, vive uma vida de contínua presença do Espírito Santo em você. Por isso que o Salmo 22 diz que Deus habita no meio dos louvores. Tem pessoas que leem esse salmo e eles entendem que Deus é como se fosse uma presença mística no meio da música. Como se começasse a cantar um louvor, Deus aparecesse ali no meio. Não é isso que o salmo quer dizer. O que ele está querendo dizer é que Deus habita no meio daqueles que vivem uma vida de louvor. E aqui, aqueles que louvam são aqueles que vivem o louvor. Porque tem muita gente que canta muito bem. Você vê a pessoa arrebenta. Nossa, no louvor tem técnica, tem carisma, tem presença de palco, mas não tem unção. E Deus não habita no meio. Ele está cantando louvor, mas Deus não está naquele meio. Por quê? Porque ele não é louvado de verdade. Ah, mas Deus está cantando louvor. Ok, mas não está louvando a Deus. Cantar louvor não necessariamente é louvar a Deus. Agora, uma pessoa que está de contínuo com Jesus, quando ela abre a boca para louvar, não importa o tom, não importa o timbre, você consegue sentir a presença do Senhor com força naquele meio. Uma vez eu fui pregar em Tremembé, numa igreja, eu não lembro se era uma assembleia ou se era uma quadrangular, era uma das duas. E eu tava lá e começou uma mocinha a louvar. E ela começou a cantar: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Começou lá. Só que ela era muito desafinada. Jesus Cristo de Nazaré, ela era muito desafinada. E na hora aconteceu uma coisa que comigo não acontece muito. Então se eu tô contando pra vocês, vocês podem ter certeza que é verdade. Porque eu não sou uma pessoa que vive assim o sobrenatural no sentido de ora, o passarinho cantou, meu Deus, é Deus falando através do passarinho. Não, eu sou muito centrado nas escrituras. Às vezes até um pouco frio, até mais frio do que eu gostaria. Mas isso tudo para dizer para vocês a fidelidade com a qual eu vivo o evangelho, tá entendendo? E aí a menina tava lá cantando e eu olhei e falei: Senhor, que desafinada. Jesus Cristo, que coisa ruim. Só que aí, gente, nesse momento, eu vi, passou um trem, como se fosse um metrô, sabe? Passou na minha frente, assim, ó. Aí, o que foi isso? Levei um susto. Eu tô te falando porque essas coisas acontecem comigo, é muito raro. Passou eu falei: o que é isso aqui? E comecei, eu falei: Senhor, eu vi um trem, que coisa estranha. Você até coça o olho e fala: gente, que esquisito. E aí foi como se fosse a voz do Senhor vindo aqui, e vindo assim, falando: Dani, esse é um trem, parece bobeira, mas Deus falou muito forte comigo. Ele falou: é como se fosse o trem da adoração. As pessoas começaram a adorar e a louvar, e entraram na minha presença ali, e estavam fluindo na adoração. Aí eu falei: Senhor, então eu também quero entrar. Aí ele falou: você perdeu a chance. Nesse louvor, você não vai. Porque enquanto as pessoas estavam adorando, você estava observando o tom deles. E ali eu entendi uma coisa muito grande, que o louvor é uma postura pessoal minha. O quanto eu me entrego é o quanto eu recebo. Não é uma questão de meritocracia, tá? Não é meritocracia, porque daí se fosse meritocracia eu anulava a graça. Mas é uma questão de consequência do interesse. Deus está lá. Quem se aproxima mais, naturalmente vai absorver mais, vai ver mais, vai sentir mais, vai entender mais. Tanto que a Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis. Jeremias, se eu não me engano, 29. Né? Acho que é 29:13, se eu não estiver enganado. Depois eu confirmo. Vocês vão me buscar e vão me achar quando buscar de todo o coração. Então, não existe um culto ruim. Não existe um culto bom, um culto ruim. Tirando os hereges, né? Isso aí eu nem estou levando em conta. Mas a sua vida será uma vida plena do Senhor
quando o desejo pelo louvor, quando o desejo pela presença, o desejo pela intimidade for algo constante na sua boca, nos seus lábios. Por isso que ele fala, a minha alma se gloriará no Senhor. Quando? Quando o louvor for contínuo na minha vida. Então, não espere as coisas estarem bem para você buscar a Deus e adorar a Deus. Não espere momentos oportunos para adorar a Deus e buscar a Deus. Decida agora, a partir de agora, fala, eu vou viver uma vida plena na presença do Senhor e eu quero que o diabo se dane e vá para o quinto dos infernos, mas ele não vai tirar a unção de Deus da minha vida, ele não vai tirar a presença. Eu quero o Senhor, eu quero a presença do Senhor, eu quero viver cheio do Espírito Santo, eu quero louvar a Deus em todos os momentos, em todas as minhas reações, na minha mente, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas vontades, nas minhas atitudes. Eu quero louvar ao Senhor, eu quero que o Senhor seja engrandecido, quero que o Senhor seja engrandecido. Esse desejo ardente é o combustível para que a presença do Espírito Santo se manifeste de forma poderosa na sua vida. Tá entendendo? Tá entendendo? Tudo parte de um desejo. O desejo gerado pela presença do Espírito. Se você está sentindo um desejo agora de acertar e de crescer, é o Espírito Santo que está dando esse desejo. Porque a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele realiza em nós tanto querer quanto realizar. Então Deus vai te dar o desejo, e se você aceitar e não rejeitar, aí ele vai te dar a capacidade de realizar aquele desejo. Então, se você tem o desejo de continuamente louvar a Deus, você tem esse desejo? Você tem o desejo de continuamente louvar a Deus? Você tem o desejo de acertar no sentido de viver uma vida plena? Você tem esse desejo? Glória a Deus. Então agora você busque a Deus, tome uma postura, porque se Ele te deu esse desejo, Ele também realiza esse desejo. Ele também realiza esse fogo que está no teu coração, que eu glorifico a Deus porque você já está com o coração pegando fogo. Uma vida que continuamente louva a Deus em nome de Jesus. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. E deixa eu terminar falando uma coisa. O vídeo já acabou, agora é uma parte mais pros de casa, tá? Mais pros de casa. Vocês sabem que eu e Eli, nós não trabalhamos mais, né? Nós saímos de tudo. Vai fazer 3 anos agora em agosto. 3 anos que a gente abriu mão de tudo para viver a vontade do Senhor, para viajar, para pregar, para fazer ao vivo, para responder as pessoas, para escrever texto. A gente tem tempo, para ter tempo para isso, para ter disponibilidade para isso. Só que infelizmente as contas existem, né? Tem água, tem luz, tem telefone, tem carne, tem o feijão, tem frango, tem gasolina, Deus eterno, como gastamos de gasolina. Então se você quiser fazer parte disso, manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. Você vai receber as crônicas e lá tem os dados se você quiser abençoar, se você quiser fazer parte. Ah, Daniel, eu quero receber as crônicas, mas eu não tenho condições. Não tem problema, eu vou te mandar com uma alegria do mesmo jeito. daniel.saad@uol.com.br. Nós não damos valor para pregar, nunca faremos isso. Mas é necessário que pessoas se levantem para abençoar. E se você quiser abençoar, me avisa no e-mail, porque faço questão de mandar um áudio no WhatsApp orando por você. Quero ter contato com quem abençoa. Eu faço questão de ter contato com aqueles que abençoam. É justo. Porque tanta gente vê e tanta gente não se importa, que eu faço questão de ser mais próximo daqueles que se importam. Amo vocês. Eu sei que vai ter gente que vai pegar mal disso, vai ter gente que acha que eu sou mercenário. Querido, a sua opinião, se você acha que eu sou mercenário, eu não posso fazer nada. Eu sei que em Deus não somos. Sei disso, que não fazemos isso por dinheiro. Glória a Deus. Agora, eu não consigo mudar o coração mal de algumas pessoas, infelizmente. Amo vocês. Beijos. Odeio falar de dinheiro. Misericórdia.